seja, levaram uma vida que não era boa. Depois tiveram que mudar tudo, né? Para entrar numa vida boa. Então ele era assim, ele era um sujeito mundano, mas se converteu de verdade. E quando ele se converteu, ele então fez o quê? Fez um retiro. Aí ele fez um retiro sozinho naquela gruta, na gruta de Manhattan. E até hoje a gente vê as cruzes que ele fazia na pedra, um sinal de penitência, de oração. Foi transformada a gruta numa capela. E de lá ele saiu para toda a vida de santidade dele. Então o retiro é uma ocasião em que a pessoa pode mudar de vida, mas pode também não mudar. Depende das disposições da pessoa. Nosso Senhor não muda uma pessoa se ela não quiser. Não adianta. O ser humano não é um robô. O computador você muda isso, muda aquilo nele, ele fica bom. Pronto. Mas não é uma máquina. Mas o ser humano não. O ser humano, ele tem a vontade dele, então ele tem que ir corresponder. E ele corresponde ou não corresponde, só depende de cada um de nós. Então o retiro favorece. Por quê? Porque a pessoa se retira do mundo, está mais distante, não está na cidade, a zoadeira é menor, você tem mais tranquilidade, você trabalha menos, mas você trabalha menos com o corpo para trabalhar mais com a alma. Daí a importância da atenção. Eu sei que de tarde, depois do almoço, a pessoa sente um pouco de sono, é com isso, e para ouvir, o esforço de ouvir é maior. Eu, para falar, o próprio fato de falar, eu tenho que me movimentar e isso tira o sono. Mas quem está ouvindo, ele só está ouvindo, está mais passivo. Então, a tentação de dormir, de ficar meio, é maior. Mas, não se esqueça, cabe aí o esforço de vocês. Porque graças são concedidas através de tudo isso. Depende de vocês, mudar de vida, escolher escolher o caminho de vocês. Tudo isso é, muitas vezes, esclarecido num retiro. Há pessoas que fazem, esse santo de que eu falei, Santo Inácio de Loyola, ele inventou, inspirado por Deus, um retiro que você passava 30 dias de retiro. 30 dias, imagina. Um mês inteiro. Já pensou? Agora também o sujeito saía para mudar de vida. Mudava mesmo. Era um retiro daqueles. Ele que inventou os chamados exercícios espirituais, que até hoje se faz. 30 dias, mas era para a gente mesmo mudar de vida. Infelizmente a gente não pode fazer isso, o retiro aqui é um pequeno retiro de 2 dias, né? Muito pouco, mas aproveitem. Aproveitem porque o nosso Senhor está sempre disposto a conceder suas graças. E continuando a nossa formação, porque justamente o progresso e a ruína da alma começa aqui. Começa aqui. Depois vai pro resto. Começa aqui. Por isso que o mundo tenta tanto colocar coisa ruim na cabeça da pessoa. Porque ele sabe que uma vez que colocou aqui, vai para a vida depois. Ele fica com aquele negócio na cabeça ruim, tudo favorece o pecado original, tudo favorece a pessoa entrar no relaxamento, na vida ruim, na vida fácil, na vida... Então se alguém põe na cabeça de vocês que a felicidade é aqui na Terra, pronto, basta isso. Enquanto que aqui nós estamos para justamente colocar o contrário, que a felicidade não é aqui nessa Terra. Embora aqui nessa Terra a vida seja muito importante. Mas é importante para alcançar a felicidade na outra vida. Nós estávamos então no processo da descrição da história e do processo revolucionário, e eu disse a vocês, a partir da criação do mundo, e fomos com a Bíblia acompanhando as fases, até chegar à plenitude da revelação, que foi com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a fundação da Igreja Católica. E nós acompanhamos o processo da história da Igreja do ano 0 até o ano 1517. Porque aqui, mais ou menos, nesse ano 1517, é que começa o processo chamado Revolução. O processo chamado Revolução começa a partir desse ano de 1517. E o que é que marca esse ano de 1517, como eu disse a vocês?
o surgimento do protestantismo. Atenção que hoje se tenta mudar os nomes para engolir a coisa. Hoje, quando eu era mais novo, já não se chamava protestantismo. Se chamava crente, ainda se chama em alguns lugares. O sujeito que passava para a lei de crente. Ele deixava a Igreja Católica e passava para a lei de crente. Até hoje tem essa expressão, acho que ainda tem em alguns lugares. Hoje em dia é pior ainda, se diz que ele se tornou evangélico. Em todos os lugares, a mídia, toda a mídia, que é contra Deus, que é contra a igreja, chama isso. E todo mundo vai atrás, fica repetindo, que nem papagaio. Evangélico, crente. Não é nem crente nem evangélico. Não é evangélico por quê? Porque o evangélico é aquele que segue o evangelho. E o evangelho, nós vimos só um pedacinho aí, mostra o quê? A fundação da Igreja Católica. Então, se eles deixam a Igreja Católica, eles não seguem mais o evangelho. Então, eles não são evangélicos. Para resumir, é isso. E depois, não são crentes. Protestantes não têm fé. Não tem. Por quê? Porque a fé é uma virtude, não é um sentimento. Não adianta você dizer, eu creio em Jesus Cristo, eu estou salvo. Não. Porque a fé é uma virtude que é uma adesão ao ensinamento do magistério da igreja. Ensinamento esse cujas fontes estão contidas na escritura, é verdade, mas também na tradição. Então você não vai crer em Jesus Cristo se você não crer naquilo que ele fez, que foi a igreja, o magistério, tudo isso. Se você não dá essa adesão, você escolhe. Eu escolho isso aqui na Bíblia. Isso aqui eu creio, Jesus Cristo, tá? Isso aqui eu creio. Mas isso aqui, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, isso aqui eu não creio, não. Isso aqui eu creio. Você está escolhendo, não é verdade? Você está escolhendo o que você quer, o que você não quer, o que lhe agrada, o que não lhe agrada. Ou seja, a palavra escolha, em grego, dá uma palavra que a gente conhece. O que é? Herege. Herege vem disso. Heresia vem de escolher. É isso que ele faz. Portanto, ele não é herege. Correto? Então, o protestante... Agora, por que chamado protestante? Você pode dizer, por que chamado protestante? Porque eles protestam muito? Não é bem isso. Aí vem com as raízes históricas, lá nos... Depois de 1517, houve muita luta, muita guerra. Então, lá um momento lá, naquelas reuniões que faziam lá na Alemanha, porque o protestantismo surgiu na Alemanha. Então, ficava briga entre príncipes que eram católicos, príncipes que não eram católicos, toda aquela confusão. Então, uma hora lá, os católicos conseguiram uma vitória. Então, os protestantes fizeram um protesto contra isso. Eles se reuniram, vários príncipes, e disseram, olha, nós protestamos contra isso, tal, tal. Então, eles ficaram conhecidos como protestantes. Essa é a origem do nome protestante. Então, eles devem ser chamados de protestantes ou de hereges, mas não de crentes nem de evangélicos, muito menos disso. Foi aqui que começou a revolução. Por quê? Porque aqui houve a divisão religiosa. Antes disso, falar em cristão era falar automaticamente em católico. Cristão era o católico, ponto final. Hoje eles são tão espertos que eles conseguem ser chamados também de cristãos. Então nós não somos cristãos, por acaso? Na verdade, eles não são cristãos, rigorosamente falando. Então, cristianismo naquela época era simplesmente catolicismo. Por quê? Porque cristianismo supunha justamente nações que se organizavam segundo os princípios da religião. Vou lhe dar um exemplo. Ainda no século XIX, no tempo do Império Brasileiro, que o Brasil foi império, vocês sabiam disso? Falam mal desse império que tinha escravo. Na verdade, foi o próprio império que libertou os escravos. Foi o melhor regime que o Brasil teve, onde o Brasil mais desenvolveu. Depois só foi ladrão, tomando conta.
O melhor regime do Brasil foi o Império. Não era uma coisa perfeita, é claro, mas era melhor do que essa roubalheira que está aí. Então, no tempo do Império, se alguém se casasse no religioso, ponto final, não precisava fazer processo civil. Porque o Império considerava o casamento religioso católico, é claro, porque na época do Império, 99,8% da população brasileira era católica, sabia disso? Isso não lhes contam nas escolas. 99,8%, praticamente não tinha protestante. Não havia, praticamente. Era um ou outro, talvez estrangeiro, de outro lugar. Não havia. O Brasil era um país completamente católico. Então, o que é que o imperador dizia? Se você se casar na igreja, pronto, acabou, não precisa de processo civil, já vale. A palavra da igreja, tudo, o processo da igreja, já vale. Então, havia essa união, bom, mais ou menos nesse tempo, entre o Estado e a igreja. Colaboravam, a união faz a força. Quando briga, só dá confusão. Havia isso. Então, naquele tempo, no século XVI, mais ainda, os reinos, e mesmo as repúblicas, porque havia algumas repúblicas, também, eles se organizavam de acordo com as leis da igreja, em grande parte. Então, igreja qual era? A igreja católica, só uma, não existia mais nenhuma. O resto era heresia. Eles não admitiam divisão em matéria religiosa. Existia o reino da França, o Império Alemão, as cidades italianas, os estados pontifícios, que eram do Papa, naquele tempo. Havia o reino da Espanha, o reino de Portugal, que foi o que trouxe para nós, que descobriu e fez a nação brasileira. Nós viemos do povo português, em grande parte. Então, havia todos esses reinos, havia divisão entre eles, bom, mas a religião era uma só, ninguém discutia isso, todo mundo era católico. Se houvesse uma divisão, não, aí isso aí é heresia, acabou, isso nem se discute, vai ter que combater, vai ter que dar jeito nisso. Então, o protestantismo, isso foi durante toda a Idade Média, durante toda a cristandade, mas quando chegou aqui, em 1517, houve uma divisão que ficou. Porque houve problemas durante a Idade Média e outros tempos, houve problemas, mas a pessoa sanava a coisa, dava um jeito. Se a heresia era combatida, ela não ia para frente. Mas com Martinho Lutero, que foi que começou a heresia dos protestantes, devido a problemas políticos que havia, ele se aproveitou. Ele disse o seguinte, Lutero, olha, havia muitos príncipes alemães que não estavam... A Alemanha não era um país unido, havia vários príncipes e eles não estavam muito de acordo com o Papa, não gostavam dos italianos, havia toda aquela confusão. Então Lutero disse, olha, faz assim, você passa para a minha lei, minha religião, e os bens da igreja eu deixo para você. Pronto. Fácil, né? Você fica com a religião que lhe dá a salvação sem precisar de obras, basta você ter fé, e você ainda fica com os bens da igreja. A igreja tinha 1/3 das terras da Alemanha naquele tempo. A igreja tinha muito recurso, é verdade. Porque as pessoas iam deixando as coisas para a igreja, os padres em geral não se casavam, então iam deixando os bens para a igreja, então aquilo ia acumulando. A igreja tinha muitos bens. E isso, ó, o olho grande, a cobiça desse pessoal, dos príncipes, eles ficavam atrás desses bens da igreja. Então Lutero se aproveitou, Lutero era muito esperto, inteligente, ou mal, mas era inteligente. Então ele disse, olha, você passa para a minha religião, e ele disse para o povo, olha, no lugar que o príncipe for da religião de protestante, então todo mundo tem que seguir. Passa para o lado da religião que o príncipe tiver. Então ele era amigo dos príncipes, então muito príncipe ficou com ele. Ficou com ele. E ele deixava os príncipes tomarem os bens da igreja. Não foi só na Alemanha. Houve um outro caso, também na Inglaterra. O rei da Inglaterra, quando Lutero fez a heresia dele, ficou do lado da igreja católica. Mas esse príncipe, esse rei da Inglaterra, era um sujeito devasso. Era desse tipo aí que anda por aí, né? E só vive atrás de pecados contra a castidade. Então ele era casado com uma princesa espanhola, mas ficou apaixonado lá por uma moça lá,
e ele queria se juntar com ela, ela disse, não, eu só me junto com você se eu for a rainha. Então ele começou a pedir ao Papa para anular o casamento dele. O Papa excludou o casamento dele, não tem problema nenhum o seu casamento. Aí ele ficou com raiva, ele separou da igreja. Henrique VIII, o nome dele. Depois ele mandou até matar a mulher dele, a outra, a que eles tinham se juntado. E se juntou com outro até morrer todo podre. Por causa disso, ele se separou da igreja também. E aí foi aumentando. E aí o que ele fez? Ele foi pilhando os mosteiros e conventos da Inglaterra. A Inglaterra era toda católica, ele começou a pilhar tudo. E pegar tudo para ele e para os amigos dele. Você vê que a roubalheira vem de longe, né? E matando gente, foi aquela coisa horrível. Então, com esse período aqui, começou realmente a quebrar o sistema da cristandade, onde o catolicismo dominava. Começou a aparecer gente, país que dizia, não, a gente é cristão, mas a gente não é católico. Que era uma coisa inaceitável naquele tempo. Os católicos, então, reagiram e o mundo, a cristandade, a Europa, entrou numa fase de guerra. Muita guerra. Muita guerra. Foi, eu vou botar aqui separado, grosso modo de 1517 até 1648. Mais de 130 anos de guerra. Ia, voltava, um país brigava com outro, um era católico, outro era protestante, outro... porque não ficou só em Lutero. Cada um foi inventando a sua. É o princípio, né? Você vai na Bíblia e diz o sentido da Bíblia, e cada um inventa a sua. Se não há autoridade da igreja para dizer o sentido da Bíblia, cada um vai achar o que é melhor para ele. Então começou a haver uma multiplicação de seitas protestantes que foram tomando conta de alguns países, sobretudo do norte da Europa. Enquanto que no sul da Europa o catolicismo permaneceu mais. Então, a Alemanha ficou metade-metade. A parte do norte com os protestantes, a parte do sul com os católicos. Aqueles países do norte, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, todo mundo ficou com protestante. A Inglaterra ficou com protestante. Já a França teve muita guerra, mas o catolicismo ganhou. A Espanha ficou toda com o catolicismo. Portugal também toda com o catolicismo. Itália também toda com o catolicismo. Mas foi guerra. Muita guerra. E muita política também. De um modo geral, na guerra, os católicos levavam melhor. Houve, por exemplo, uma batalha na França, batalha de Montcontour, em que os protestantes acertaram com os católicos uma batalha, mas a batalha é feia mesmo. Foram 25 mil protestantes contra 25 mil católicos. E o Papa que organizou o exército católico. E disse assim, olha, não vai ter prisioneiro não. Vai ser para valer mesmo, é para os soldados. Quando terminou a batalha, foi o dia todo a batalha. Havia 800 católicos mortos e 22 mil protestantes. Mortos. Foi uma vitória daquelas. Só que, em geral, na política, os protestantes levavam melhor. Eles sabiam manobrar, essas coisas de Congresso Nacional, né? Eles sabiam fazer isso. E levavam melhor, às vezes. Então, foi um período de muita guerra, muita morte, por causa dessa invenção de protestante. É preciso que a gente aprenda isso, porque hoje a gente vê isso, tanta seita por aí, e você acha que até que uma coisa não é tão ruim assim, a liberdade religiosa, nada disso. Porque não é da vontade de Deus. E isso começou com muito sangue derramado. Muito sangue derramado. Isso é história. Isso não é contado nas escolas em geral. Nas escolas, a gente vai ver depois, amanhã isso aí, as estratégias mais recentes, eles enganam. Mas enganam assim, eles contam um pedaço da história e não contam o outro. Aí dá a impressão de mentira. Aí dá uma impressão que não é verdadeira. Então, de 1517 a 1648, a Europa quebrou em pedaços.
Quando chegou aqui, o que ocorreu aqui? Aqui ocorreu um acordo. Depois de tanta guerra, tanta morte, chamaram, vamos fazer um acordo para acabar esses problemas. Então, qual foi o acordo? O acordo foi o seguinte: bom, tá bom, o país que tem maioria protestante, tem um rei protestante, fica protestante. E o país católico, que tem católico, a maioria católica, o rei católico, etc., fica católico. Vamos parar aí. E aí parou. De um modo geral, na Europa, 2/3 ficou com o catolicismo e 1/3 com o protestante. Então eles conseguiram comer um terço, entendeu? 1/3 pelo menos, mas 2/3 ficou com o catolicismo. Além disso, o nosso show deu uma compensação muito grande ao catolicismo, que foi o quê? Os portugueses e os espanhóis, começou os portugueses, inventaram embarcações e com muita coragem saíram viajando pelo mundo, descobriram o quê? Descobriram a América do Norte, a América do Sul, descobriram a África, deram a volta pela África. Os portugueses fizeram isso. Pra ninguém conte piada de português é burro, para mim não é burro não. Se português fosse burro, a gente era burro também. Entendeu? Então, eles não são burros, coisa nenhuma. Fizeram cada coisa impressionante. O povo de um país pequeno saíram pelo mundo todo. Quem foi o primeiro homem que deu a volta ao mundo? Você sabe? Não, Cristóvão Colombo descobriu a América. Quem deu a volta ao mundo primeiro foi um português, Vasco da Gama. Não é time de futebol, não. É o nome de uma pessoa. Vasco da Gama. Ele foi o primeiro homem que deu a volta ao mundo. Um português. E os portugueses então foram parar na Índia, na China, no Japão e foram espalhando a Igreja Católica ali. Já ouviram falar de São Francisco Xavier? Ele é o padroeiro de Salvador. São Francisco Xavier foi um dos santos que mais fizeram milagres na história do mundo. Quando São Francisco Xavier morreu e o corpo não apodreceu, ficou intacto, Roma mandou gente para investigar os milagres dele, lá no Oriente. Mas os orientais ficavam até indignados, porque mas vocês não estão vendo os milagres? Eram dezenas de ressurreições de mortos que ocorriam graças a São Francisco Xavier. Pois bem, São Francisco Xavier espalhou a fé onde? Na Índia, no Japão, na China. Eram os portugueses que o levavam para lá e para cá. Ele era espanhol, mas trabalhava com os portugueses. Os portugueses que o levavam aqui e ali, nas embarcações portuguesas. Então, o catolicismo perdeu 1/3 aqui na Europa, mas ganhou muito mais na América. É por isso que o Brasil, totalmente católico. Por isso que a América Latina era totalmente católica. Por isso que a África, muita gente se converteu ao catolicismo. Muita gente se converteu também no Japão, mas houve muita perseguição. E reagiam, às vezes, os pagãos, e muito católico morria martirizado. E em outros lugares. A fé se espalhou pelo mundo inteiro, a verdadeira fé. Mas, é verdade, aqui no centro, no lugar principal, na Europa, houve essa perda. E por isso, os protestantes e os que faziam a revolução, eles ganharam um ponto. E aí você poderia dizer, bom, a gente fez a paz aqui agora, então vamos parar aqui. Eles não param. Eles não pararam. Por quê? Porque a revolução, é o que eu estava dizendo, é um ódio. Esse ódio vem de Satanás. É o demônio que insufla essa gente. Então eles não param. Não param aqui, só param no inferno. Então quando eles conseguiram isso, você pensa que eles vão parar? Não, eles vão continuar e continuar. em 1517. Aí nós temos outra data aqui, assinalada, pequena. Notem bem que é outro centenário também. 1717. O que ocorreu nesse ano?
em 1717, se fundou uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama maçonaria. Já ouviu falar disso, né? Quem entra na maçonaria, o povo diz, mutou no bode. Não é assim que diz? Quando diz mutou no bode é porque fez trato com Satanás, né? Eu conheço casos aqui e ali, conheço mesmo um senhor que era lá no Mato Grosso, era comerciante, assim, com recurso, com dinheiro, e aí os amigos dele entrou na maçonaria. Mas entrou assim meio ingênuo, é verdade. Ele era católico, então meio assim, sem saber o que era. E quando entra, aí vai, o sujeito vai observando, vamos ver se ele vai progredindo. Aí chegou um ponto que eles chamaram esse homem, botaram ele num quarto fechado, com um crucifixo, deram um chicote para ele e disseram, agora você vai chicotear o crucifixo. Aí ele, não, isso aí eu não faço não. E a partir daí ele começou a ser perseguido. É assim, maçonaria é do inferno, não tenho dúvida. Protestantismo também, mas é uma coisa meio, tem mais um verniz religioso, mas maçonaria não, maçonaria a coisa já é mais forte. Satanás ali toma conta, porque o sujeito entra naquilo para ganhar dinheiro, para ficar famoso, para ter poder, para ganhar na política, não é verdade? A grande maioria desses políticos aí, todos são maçons. Grande maioria. Esses políticos aí, todos são, em geral, maçons. Ele já entra na maçonaria para subir, para depois conseguir um cargo na política, e depois dinheiro, e depois vai até conseguir. Correto? Então a maçonaria, ela queria dar um passo a mais. Aqui você tem, com o protestantismo, a divisão religiosa. Mas você tinha país que era católico e país que era protestante. Então a maçonaria, o que ela dizia? Não, a gente tem essa divisão aí de católico e protestante, a gente está acima disso. A gente não quer se meter. Você quer ser católico, é com você. Você quer ser protestante, é com você. Você quer ser de outra religião aí, sei lá, maometano, budista, é com você. A religião é uma coisa pessoal sua. Mas o Estado, o país, não tem que ter religião. Correto? Então, eles querem dar um passo a mais. Eles querem separar a igreja do Estado. Separar a igreja do Estado. Por quê? Porque nos países que ainda eram católicos, a maioria ainda, a religião ainda estava muito unida ao Estado. Então a lei de Deus ainda agia nas pessoas. A mentalidade das pessoas era ainda muito impregnada de religião. Então eles queriam tirar isso. Então para tirar isso, o que é que faz? Separa a igreja do Estado. Transforma a religião numa coisa pessoal. Note bem que o negócio é sutil, é sedutor. Eles dizem, não, cada um escolhe a religião que quiser, ninguém vai se meter na vida de ninguém, é com você, você quer ser isso, quer ser aquilo, é com você e a gente não se mete nisso. Agora, o país não vai ter religião nenhuma. Ora, se o país não tiver religião nenhuma, ele vai ser contra a religião. Os homens não são neutros, ou ele vai para um lado ou vai para o outro. Jesus Cristo já tinha dito, quem não está comigo está contra mim. Então eles começaram a trabalhar com isso. Eles começaram a dizer que o poder não vem de Deus, o poder vem do homem. E que o homem decide quem vai mandar neles, basta fazer eleição e ponto final. E que são os homens também que fazem a lei do jeito que eles quiserem, desde que o povo aprove. E eles tinham raiva, no fundo, de duas coisas, da igreja e das monarquias, dos reis. Mas era uma coisa muito falsa, porque o maçom, bota isso na cabeça, alguém que entra na maçonaria, entra numa escola de mentira, ele aprende a mentir. Nem sempre os maçonzinhos que estão na frente, às vezes eles nem sabem direito as coisas. Mas se eles avançarem, eles vão aprender a mentir. Mas mentir assim, ó, mentir, aprender a mentir para subir na vida. É terrível isso. E eles vão então se
especializar em espalhar imoralidades, espalhar ensinamentos contra a igreja. Vão fazer, então, vão dar uma força muito forte à revolução. Então, em 1717, eles foram fundados na Inglaterra. A partir daí, eles começaram a preparar uma revolução que foi uma das maiores revoluções da história do homem. Aqui, ó, 1789. Esse ano tem que estar na cabeça da gente. É o ano da Revolução Francesa. A França era um país muito importante naquela época. Muito importante. Não só importante porque era rico, porque era forte militarmente, mas importante porque ele tinha uma cultura muito forte. O francês era muito estudado, muito inteligente, então eles tinham uma influência na Europa toda. Então, se você quisesse influenciar a Europa, tinha que influenciar a França. Se você tivesse a França na mão, tudo você conseguia. Era mais fácil. A França era muito importante e a França tinha um rei. Eles não gostavam de reis. E o rei era católico. A França era católica. Um país muito católico naquele tempo. Então eles não queriam isso. Não, que é isso? Tem que tirar isso aí. Tem que dar um jeito nisso aí. Então eles prepararam uma revolução em 1789 que acabou cortando a cabeça do rei, cortando a cabeça da esposa do rei, matando os membros da família real toda. E depois começaram a matar um sem número de gente. E perseguindo a Igreja Católica. Matando muito padre, muito religioso, muita freira. Matou demais. Eles tinham, já ouviram falar da guilhotina? Foi a invenção da Revolução Francesa. Era uma coisa que você botava a cabeça aqui, tinha uma lâmina, cortava a corda assim, a cabeça saía na mesma hora. Morria na mesma hora. Quem inventou foi um doutor francês chamado Guillotin, por isso que o nome é guilhotina. E esse doutor Guillotin acabou morrendo na guilhotina também. Então, foi um matar de gente que não tinha mais tamanho. Matava as cabeças, iam caindo, e os revolucionários lá, os maçons lá tomando, almoçando, comendo, fazendo festa, e o pessoal morrendo. Nas escolas não falam tão bem dessa Revolução Francesa, porque foi uma das piores coisas que ocorreram na história. Ela matou gente até não poder mais. E conseguiu justamente isso, separar a igreja do Estado. O Estado se tornou inimigo da igreja. O Estado começou a se organizar sem levar em conta a igreja. Não quero saber da igreja. A gente vai organizar aqui como a gente quiser. Então, se quiser fazer uma lei contra os direitos da igreja, a gente faz. Se quiser fazer uma lei para aprovar o divórcio, separar homem e mulher, casamento, separar o casamento da igreja, a gente aprova, ponto final, eles não podem fazer. Se quiser aprovar uma lei, aprovando o aborto, matar a criança no ventre da mãe, também aprova. Ah, mas a lei de Deus não tem nada a ver, a gente organiza o país como a gente quer. Assim diziam os maçons. E a partir daí, essa revolução, como eu disse a vocês, a França era muito importante. Então, da França começou a espalhar para o mundo todo. Para vocês terem ideia, a revolução foi em 1789. Já em 1798, teve uma revolução, sabe onde? Aqui em Salvador. Salvador, a Revolução dos Alfaiates. Lá em Salvador já tem uma revolução, anos depois. Foi o pessoal da Revolução Francesa espalhando a revolução em todo lugar, os maçons. Já tinha maçom aqui em Salvador, no Rio de Janeiro. Tiradentes era um maçom. Tiradentes era um maçom. Não era dos piores, mas era um maçom. Começaram então a querer separar do Império Português, do Império Espanhol, e foram fazendo uma confusão, revoluções no mundo todo. Foi um grande golpe dos inimigos de Deus, esta Revolução Francesa que espalhou, que separou a igreja do Estado. Ficou nisso? Não. Como eu disse a vocês, eles não param. Não adianta que eles não param. Por isso que a gente não pode fazer acordo com eles. Se fizer acordo, eles
passam a perna. Não adianta. Eles têm ódio. A maçonaria foi fundada em 1717. Foi 200 anos depois, a Revolução veio em 1789. 200 anos depois veio outra revolução, pior ainda. Aí nós já estávamos há 100 anos atrás só, não tem tanto tempo. 1917. Foi a Revolução Comunista. E aí vocês já devem ter ouvido mais falar disso aqui, né? Comunismo, movimento sem terra, invadir terra do outro, se vestir de vermelho, né? Uma estrela, né, vermelha. Tudo isso vem disso aqui, Revolução Comunista. De onde nasceu isso? Você já deve, talvez, ter ouvido falar nas escolas de um sujeito chamado Marx. Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar aqui? Marx. Carlos Marx. Karl Marx. Karl Marx era um judeu. Os judeus são os maiores inimigos de Jesus Cristo, porque eles deixaram de ser o povo eleito e ficaram com tanta raiva que perseguem a igreja, vão perseguindo, de ano em ano vão perseguindo a igreja. Vão se aproveitando do que ocorrer para perseguir a igreja. Karl Marx era um judeu que se converteu, entre aspas, da boca para fora, ao protestantismo. Na verdade, o que ele fez mesmo, se sabe, ele fez um pacto com Satanás. Sabiam disso? Fez um pacto com Satanás. Isso aí é história. Porque o motivo parece, ele estava apaixonado por uma moça, que depois se tornou a mulher dele, e essa moça era muito bonita e rica, e ele era feio como diacho, então como é que ele ia, né? Então ele fez um pacto com Satanás, parece, para conquistar a moça, e conquistou. E ele escreveu poesias satânicas no jornal alemão, e a gente tem essas poesias, onde ele se assinava como Ulanem. Ulanem quer dizer Emanuel ao contrário. Emanuel é o nome que se dá a Jesus Cristo na Bíblia. Ele colocou o nome ao contrário. Isso é tipo de satanista. O satanista faz assim, coloca tudo ao contrário. Então ele tinha feito já um pacto com Satanás. E ele tinha se tornado inimigo de Deus. E ele se entregou de corpo e alma a esta tarefa, combater Deus. Ele tinha ódio de Deus. É possível isso? É possível. Tem gente por aí que tem isso. Ódio de Deus, imagine. Chegar a esse ponto. Mas não é um sujeito que anda numa vida de pecado, não quer saber de Deus, mas bom, ele também não tem ódio de Deus, não. Ele vive uma vida mundana, ele quer os prazeres da vida dele, é um sujeito que vai para o inferno, né, se continuar assim, mas ele não tem ódio de Deus. Não, aí no caso não. É alguém que tem ódio de Deus. Ele coloca como objetivo da vida dele ir contra Deus. Esse aí é do Satanás mesmo. Então, o Marx era assim. Trabalhou a vida dele toda para isso. Recebeu financiamento de gente muito rica, de judeus cheios de dinheiro, que davam dinheiro para ele espalhar o movimento comunista. Curioso, né? Comunismo é coisa de pobre, como dizem? Não, é coisa de rico. O rico, os ricos, que estão por trás e que financiam aquilo. Financiam aquilo. Então, o que o comunismo acrescentava a isso? Acrescentava o seguinte, porque aqui, na Revolução Francesa, a igreja estava separada do Estado. Mas se a igreja ficasse no canto dela, eles deixavam em paz. Eles toleravam, deixavam. Mas no comunismo não. O comunismo, ele proíbe a religião. Proíbe. Não deixa mesmo, seja qual for. Proíbe catolicismo, proíbe protestante, proíbe qualquer religião. E persegue, e mata. Além disso, o comunismo diz o seguinte: não existe propriedade privada. Para o comunismo. Os
liberais ainda dizem, não, você tem direito a ter sua propriedade, sua casa, sua fazenda, se você trabalhar, enriquecer, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, você pode desenvolver sua vida. O comunista não. O comunista diz o seguinte, que tudo do país pertence ao Estado. Tudo no país pertence ao Estado. E o Estado vai dividir igual para todo mundo, é o que ele diz da boca para fora, né? Não é isso. Então, se você tem uma propriedade, você tem que entregar a propriedade ao Estado. Se você não entregar, você vai passar mal. Então, você imagine um regime que chega num lugar. Então, o mosteiro tem lá aquela terra, aqueles gaúchos ali tem aquela terra ali, aqueles pessoal até de Ibirá parece que tem aquelas terras ali desse lado, o mosteiro tem essa terra aqui, lá tem aquelas terras ali, aquele pessoal tem aquela... Chega o governo, não, aqui é tudo do governo. Como é? E a gente que vai dividir, como a gente quiser. Se não quiser, a gente chama a polícia aqui, ou o exército. Então, onde o comunismo se implantou, foi uma revolução terrível. A primeira delas que ganhou foi na Rússia. Rússia, 1917. Eles botaram essa lei e começaram a aplicar. De 1917, mais ou menos, até 1936, mais ou menos, em 20 anos. Sabe quantos morreram? Não se sabe exatamente, uns 20 milhões. 20 milhões de pessoas. Jamais se matou tanta gente assim na Rússia. Se bem que na China também se mataram muito, porque na China também botaram esse regime comunista. Foi um tal de matar gente que não era uma coisa fora do comum. Por exemplo, eles chegavam no lugar, o pessoal produzia muito, tinha roça, tudo, pegava a produção toda, no final é do Estado. E o pessoal morria de fome. Morria de fome. Milhões morreram de fome. Na Ucrânia, na Rússia, na China. Na China tinha gente que morria de comer caulim, porque não tinha o que comer, comia terra e morria assim. Foi um tal de matar gente impressionante, porque tudo ficava na mão do Estado. O ser humano virava como se fosse uma formiga, a serviço do Estado para tudo, e não tinha direito a nada, e ainda por cima não podia nem pedir a Deus ajuda, porque a religião era proibida. Foi o regime que mais matou gente na história. Esse comunismo se espalhou por muitos países. Não só a Rússia, mas também a China, mas também a Ucrânia, o Vietnã, o Camboja. Era uma coisa tão incrível, por exemplo, no Camboja, um país lá da Ásia, eles tomaram o poder em 1975. Em 2 anos ou 3 anos, eles mataram 20% da população. Você imagine matar 20% da população. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Matariam 40 milhões. Pensou? Era assim, era uma coisa impressionante, como eles matavam gente. Então era algo bem satânico, porque era algo contra Deus, contra todo tipo de religião, especialmente contra a religião católica. Aí realmente a revolução chegou ao seu ponto mais alto, porque ela se tornou, por assim dizer, universal. Era como se fosse uma igreja católica pelo avesso. Primeiro, ela quis dividir, destruir. Agora ela quer edificar uma coisa. Só que ela quer edificar uma coisa cuja base não é Deus. E mesmo é contra Deus.
Então ela tem um poder de destruição muito grande. E vai por todos os lados, espalhando seus erros. Então, nós ficaremos aqui na Revolução Comunista. Amanhã nós veremos as estratégias mais recentes da Revolução. Por quê? Porque nós veremos que essa parte mais violenta da Revolução, ela avançou até um certo ponto, mas depois ela mudou. Ela viu que a coisa não estava dando certo. Por quê? Porque o povo, o comunismo foi tão violento, tão mal, e ainda por cima não dava certo. Porque ninguém queria produzir as coisas, fazer as coisas, sem ter o seu próprio lucro, sem ter a sua própria propriedade. O comunismo tirava tudo da pessoa. Então a pessoa não trabalhava direito, não tinha ânimo para progredir na vida. Então o que acontecia? Com o tempo faltava riqueza. Esse comunismo duro acabou não dando certo. E eles viram que não dá certo, a gente tem que mudar. Mas eles mudavam não para melhor, eles mudavam para pior, mudavam para destruir mais. E foi o que ocorreu depois, no século XX, quando eles começaram a mudar suas estratégias para mais facilmente destruir a religião e levar os homens à condenação. Porque, no fundo, a finalidade dessa gente é levar os seres humanos à condenação. Não é tanto matar a gente. O comunismo matou muita gente. Mas, se você mata a pessoa e a pessoa vai para o céu, se santifica, então, para Satanás não está bom. Satanás quer levar a pessoa ao inferno. Então, às vezes, se a pessoa tiver uma vida mole, frouxa, imoral e viver muito, mas viver mal, para ele está melhor, esse aí já está na minha mão. Então, para ele, às vezes pode ser melhor até um regime mais manso, mais brando, contanto que leve as pessoas ao pecado, contanto que leve as pessoas a esquecer Deus e a aderir às coisas ruins, às modas ruins. Nós veremos depois que, na quarta parte amanhã, os remédios do céu, nós veremos que ao mesmo tempo que os comunistas tomavam poder na Rússia, e mesmo antes, Nossa Senhora aparecia em Fátima, no mesmo ano, no mesmíssimo ano, para nos dar o aviso, para nos livrar disso. Porque nós veremos depois que essas ideias acabarão até influenciando os homens da igreja. E aí é que a gente entra no problema do Vaticano II, de todas essas reformas ruins que ocorreram e da situação em que nos encontramos hoje. Mas, apesar de tudo, sempre a salvação é possível. Aproveitem o período, é bom manter o silêncio, porque o silêncio, no silêncio Deus fala. Certo? Quando a gente fala demais, Deus se cala. E podem olhar o mundo, o que tem no mundo? Zoadeira. Todo mundo fala o que dá na cabeça, e fala sem pensar, e fala coisa ruim, e fala coisa que não é verdadeira, e aí começam as brigas, começam as confusões. No silêncio, Deus fala. De tal maneira que na vida religiosa, o silêncio é sempre favorecido. E existem certas ordens religiosas onde a pessoa nunca fala. Ou fala pouquíssimo. Só para rezar. Mas para falar, conversar, quase não tem. Guardam um silêncio muito maior. E progridem muito mais na vida espiritual. Rezam muito mais, avançam muito mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.